foi o preço que ele pagou por nós. Ele não tinha que fazer isso. A cruz foi o preço que ele pagou por nós. O amor por nós foi a causa dele ter suportado tudo aquilo. E você é a razão de tudo isso, porque você é importante para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos à mensagem de hoje. Onde Jesus quer estar? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versos 5 e 6. Lucas 24, versos 5 e 6. Apenas um versículo. Nós vamos meditar. E hoje eu estou animado. Vou pregar até 2 horas da tarde. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 24, versículos 5 e 6. Mais. Glória a Deus. Todos acharam? Por que vocês buscam o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vamos ler todos juntos, em alto e bom som. Amém? Vamos lá? Por que vocês... Vamos lá, irmãos. Por que vocês buscam o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos neste lugar, chamado casa de oração. O ambiente, ó Pai, que Tu nos deste para que nos reunirmos como família espiritual, para Te louvar e Te adorar. Agora, Espírito Santo, aleluia, Tu tens a liberdade de trabalhar em nosso meio, trabalhar em nossos corações, trabalhar no seio da Tua igreja, e que a Tua palavra possa fazer a diferença na sua vida, entre, Pai querido, aleluia, as nossas ilusões e a realidade da vida, Pai, que Jesus Cristo é a verdade, a vida e a salvação para nós, ó Pai. Deus querido, toma nas Tuas mãos, aleluia, nos alcança nesta manhã pela Tua graça e misericórdia. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Amém. Vira para o irmão e fala assim, ó, desliga o celular para não atrapalhar. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, do esboço que eu preparei deste sermão é: onde Jesus quer estar? E eu quero te perguntar isso nesta manhã. A pergunta é retórica, é para você parar e pensar um pouquinho, irmão Daniel, porque é o seguinte, hoje, Páscoa, as pessoas não estão lembrando do verdadeiro Cristo, estão lembrando, ele ressuscitou, mas o foco está no ovo de chocolate. O foco, né, irmã Cristina, missionária Cristina, está no coelhinho da Páscoa. Deixa eu te falar uma coisa, não foi o coelho que morreu na cruz, não foi o coelho que verteu sangue, quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, o Salvador, foi o Cordeiro vivo que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar do inferno. Aleluia! Onde Jesus quer estar? Ele quer ser o centro, ele quer ser a razão da sua vida, ele quer ser o centro dos seus pensamentos, ele quer ser o centro das suas emoções, do seu coração. Onde Jesus quer estar? Irmãos, é interessante observar isso, irmãos. Por quê? Porque o mundo está lembrando, irmãos, apenas do coelho de Páscoa. E o mundo está lembrando apenas dos ovos de chocolate. Ontem alguém ligou para mim e perguntou: o senhor gosta de chocolate? Gosto, de preferência branco, né? Não vamos fugir à regra que nós gostamos de chocolate, amém. Mas isso não pode ser o principal na nossa vida. Irmãos, o mundo festeja a Páscoa, mas poucos entendem realmente o que aconteceu. A Bíblia, irmãos, nos diz aqui muito claro, quando as mulheres foram para o túmulo, e aí o anjo pergunta para elas: por que vocês buscam o vivente, Jesus Cristo, entre os mortos? Por quê? Porque ele não permaneceu lá no túmulo, ele não está lá naquela tumba fria, ele ressuscitou. Amém? Isso merece uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Tem muita gente procurando, irmãos, vida no lugar errado. Tem muita gente, missionária, procurando vida em coisas que é supérflua. Tem muita gente procurando vida, irmãos, em coisas que é ilusão.
Irmãos, Jesus está bradando. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós ouvimos falar de guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, irmão contra irmão, aí a Bíblia diz, então o fim está próximo. Eu quero ouvir dizer um dia aí que este presidente, o atual presidente da América, é o último presidente que depois veio o anticristo. Não sei se procede ou não, mas deixa eu te falar uma coisa, mais do que nunca, Jesus está às portas para vir. Mais do que nunca, Jesus está voltando. Irmãos, muito mais rápido daquilo que nós pensamos. Jesus Cristo está às portas de buscar a sua igreja. Irmãos, eu não me esqueço de um homem, o pastor Oscar, há muitos anos, Oscar Bernardo. Irmãos, ele falava assim antes do ano 2000, eu era presbítero naquela época, e aí ele falava, Jesus vai vir até o ano 2000, Jesus não vai passar do ano 2000, e ele fazia referência a um versículo em um dos profetas menores, não me lembro se é Amós ou Joel, que fala assim, 1 dia, 2 dias, de 2000 não passará. E aí, irmãos, ele falava, isso é uma profecia, de 2000 não vai passar. E realmente foi para a vida dele. Você não sabe quando Jesus vai vir te buscar. Você não sabe quando Jesus vai te encontrar. Uma hora você vai ter um encontro. Eu quero perguntar como está o seu coração. Está ligado no folclore, na tradição da Páscoa, nas coisas mundanas, nas coisas passageiras, no seu status, na sua posição de doutor? Está ligado à sua posição, está ligado lá na sua conta bancária, no volume de dinheiro que você tem? Ou o seu coração está aberto para Jesus Cristo? Aleluia, louvado seja o Senhor. O equívoco dos símbolos. O Cristo que o mundo substituiu. O mundo trocou, irmãos, o cordeiro pelo coelho. E essa data é mundial. Mas hoje, irmãos, e aí, irmãos, se hoje, agora de manhã eu te vir para o culto, eu parei um pouco para olhar meu Instagram, irmãos, todos os perfis, a rede social pode dizer que na sua maioria está postando lá alguma imagem de Jesus, alguma coisa de o túmulo está vazio. Irmãos, hoje, desde ontem, proliferou, e até eu também já postei. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, não podemos lembrar de Jesus só no dia da Páscoa, que ele ressuscitou. Todo primeiro domingo do mês nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia, irmãos, não como em memória, mas é como memória, é diferente. Em memória é quem morreu e está lá no túmulo, mas é em memória dele porque ele está vivo, ele ressuscitou. E nós fazemos isso porque é o princípio bíblico, irmãos, e ele ressuscitou para nos resgatar do inferno. Nós celebramos porque acreditamos, nós sabemos que ele vai voltar. A Bíblia diz, irmãos, que ele falou para nós que aquele que não participa do seu corpo, da sua carne e do sangue, irmãos, não tem parte com ele. E aí eu pergunto para você, aonde é que nós estamos? Como nós estamos vivendo? Hoje eu quero falar, se alguém não é batizado, você tem que se preocupar em se batizar, participar do corpo de Cristo e estar pronto. Nós não sabemos o dia de amanhã, quando Jesus vai vir, quando Jesus vai nos encontrar para nos levar. Nós não sabemos. O mundo celebra um símbolo, mas rejeita o sacrifício. Sabia disso? Tem pessoas que a gente vai falar com ele, vai falar alguma coisa de igreja, e aí ele fala, o senhor é religioso. Pastor, o senhor leva isso muito a sério. Jesus só quer o coração. Jesus não é açougueiro, não. Só quer o coração. Jesus quer a sua vida, quer ser o centro da sua vida. E nós, irmãos, muitas das vezes nós estamos preocupados, irmãos, só com a vida terrena. O nosso olhar é só horizontal, não é vertical. Irmãos, a cruz de Jesus Cristo que ele padeceu, sofreu naquela cruz, ela é vertical e horizontal. A nossa vida cotidiana, a nossa vida terrena, a nossa vida horizontal, irmãos, familiares, família, trabalho e por aí afora, profissional. Mas, irmãos, na vertical, nós temos que ter um relacionamento com Jesus. Eu estava, irmãos, meditando e estudando para esta mensagem. O anjo pergunta para aquelas mulheres, por que buscam a vivente entre os mortos? E essa pergunta não foi só para aquelas mulheres, é para nós hoje. Quantas pessoas estão buscando alegria? Uma alegria terrena, uma alegria passageira, uma alegria, irmãos, casual. E quando chega a noite, ela está sozinha, a depressão chega, a tristeza chega, bate forte. Irmãos, eu estou com um trabalho aí na internet,
E eu estou recebendo, em função do livro que eu escrevi, Ansiedade, o Mal Invisível da Alma, e eu estou recebendo umas mensagens, irmãos, que eu fico de cabelo em pé. O povo hoje vive, irmão Cris, numa ansiedade que só traz para ela problemas. As consequências da ansiedade, irmãos, primeiro é emocional, traumas, rejeição, depressão, e depois, irmãos, vai para a saúde, começa a afetar o seu organismo, os seus nervos, começa a afetar, irmãos, a sua vida cotidiana, irmãos, com seus familiares, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, irmãos, e ela esquece de tudo que Jesus veio e nos disse assim: eu vim para que tenham paz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Mas a pessoa, irmãos, ela não sente isso. As pessoas não sentem isso. Elas vivem, irmãos, como se estivesse no automático, irmãos, no piloto automático, irmãos. Entra dia, sai dia, começa um dia, termina outro dia, entra uma semana após semana, irmãos, e aquilo vai comendo, irmãos, ela por dentro e vai fadigando ela. Irmãos, ela não se dá conta que ela está ficando enferma. Irmãos, uma pessoa amarga, uma pessoa triste, irmãos. Aí, de repente, chega um dia como hoje, ela está alegre. Mas é passageiro, é momentâneo. Eu quero falar para você hoje, nesta manhã, que Jesus Cristo tem uma palavra para a sua vida. Ele quer trazer alegria e paz para você, se você abrir o coração e entender que não é só comemorar um dia no ano, mas é comemorar sempre que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. Buscando vida em lugares mortos. Aquelas mulheres foram procurar vida. Jesus Cristo, a vida, o vidente, o vivente, no lugar, aleluia, de morto. Mas ele já não estava mais ali. Se ele estivesse ali, irmãos, ainda nós hoje não estaríamos aqui. Se Jesus Cristo não tivesse cumprido o seu propósito, a esse momento nós já estaríamos, irmãos, amarrados nas garras de Satanás. Irmãos, irmãs, não é procurar Jesus um dia no ano, como muitos fazem nesta data. É procurar Jesus de manhã, de tarde, no almoço, na janta, no café, de madrugada. É procurar Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Jesus, olha para mim, porque eu estou passando por uma crise, eu estou passando por um problema. E quando começar o dia, falar: este é o dia que o Senhor fez, alegremos, nos regozijamos nele, porque ele vai me dar vitória, vai me dar graça, vai me dar paz, vai me dar alegria. E eu vou terminar esse dia, porque ele é a vida. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. Eu quero, irmãos, falar de Lázaro. Minha mensagem hoje não é até as 2 horas, não. Eu quero falar de Lázaro. A Bíblia diz, Lázaro, um milagre que começou antes. Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E Jesus ia para Betânia, ia para a casa deles. É interessante que naquele tempo, naquela cultura, a mulher não tinha o respeito que tem hoje. A mulher não era contada, era o homem. E a Bíblia começa falando neste verso que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando tradicionalmente naquela cultura, naquele tempo, primeiro falava assim o homem. Mas a Bíblia diz que Jesus ia lá e amava eles. Agora, é interessante, isso é lindo demais. A gente olha para Lázaro. Lázaro não foi um dos discípulos. Lázaro não tinha ministério. A casa de Marta, Maria e Lázaro não era uma igreja. Lázaro não acompanhava Jesus na sua caminhada de missões, pregando a palavra. Nada disso. Mas a Bíblia diz que Jesus ia para a casa de Lázaro e ficava lá, e repousava lá, e estava lá. Sabe o que está nos falando? Relacionamento com Jesus. Relacionamento. Aleluia. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o relacionamento com Jesus? Jesus tem prazer de entrar na sua casa?
essa casa aqui? Jesus tem prazer de estar na sua casa? Quando Jesus chega, ele tem a primazia de Marta, Maria e João. A Bíblia diz, de Lázaro, a Bíblia diz, irmãos, que ele fala, Marta, Marta, porque estás ansiosa? Eles têm a atenção de Jesus, Jesus conversa com eles, tem relacionamento com eles. Irmãos, hoje a gente vive numa situação, irmãos, irmãos, não temos tempo nem para fazer uma oração, porque orar 5 minutos, venhamos e convenhamos, né? Você tem tempo, relacionamento, um casal tem relacionamento diário, sempre, constante. O relacionamento, irmãos, fala de intimidade. Relacionamento fala de uma vida de quem vive e convive, irmãos, com afetividade, nas suas emoções, com sentimento. A Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala assim, ela se preocupou com a melhor parte. Qual é a melhor parte que você tem dedicado para Jesus na sua vida? Quais são os melhores momentos da sua vida que você olha e fala, olha, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Isso é Deus na minha vida, é Deus que me guarda, é Deus que tem me alcançado. Como está, irmãos, o nosso relacionamento? Hoje, irmãos, nós vemos hoje, eu estou enfatizando isso, irmãos, porque hoje a preocupação, irmãos, isso tem que ser um alerta para nós, irmãos. Não é apenas um dia, uma vez no ano, 365 dias, e um dia nós lembramos Jesus, e 364 passa batido. Como está o nosso relacionamento com Jesus? A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas sabemos que Ele ressuscitou. Isso é um chacoalho na nossa vida como cristão, como servos de Deus. Como está a nossa vida, irmãos, no relacionamento? Cristo ressuscitou. Como que nós nos colocamos perante o Senhor? Como nós nos colocamos perante a sua face? A ressurreição, irmãos, não é um evento, simplesmente. A ressurreição, irmãos, é a base da nossa fé. A ressurreição, irmãos, é a base da nossa vida. A ressurreição é a base, irmãos, de nós estarmos aqui. O motivo, irmãos, de nós falarmos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque foi Ele quem nos disse isso. A ressurreição, irmãos, é o motivo de nós, irmãos, celebrarmos a Santa Ceia como um mandamento, um princípio bíblico. Fazer isso em memória de mim. Irmãos, vendo um pouco antes, lá nos Evangelhos, Jesus fala assim, é a última vez e depois eu vou beber novamente, tomar a ceia novamente com vocês naquele dia, irmãos. Ele fala que durante um tempo, ele não vai tomar a Santa Ceia, porque ele ressuscitou, toma a Santa Ceia, e aí ele vai para a glória, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele voltar para buscar a sua igreja, aleluia, ele vai fazer a Santa Ceia para você e para mim. Nós vamos estar na mesa com o Pai, e aleluia, nós vamos, irmãos, regozijar-nos na vida eterna. A ressurreição não é um evento, é a base da nossa vida, é a base da nossa fé, é a base, irmãos, aleluia, do nosso raciocínio. Irmãos, é Jesus de manhã, Jesus no almoço, Jesus na janta, Jesus na noite, Jesus de madrugada, Jesus, irmãos, na nossa vida constantemente. Aleluia, louvado seja o Senhor. Jesus Cristo, irmãos, não ressuscitou para ficar distante. Ele não ressuscitou para ficar longe. Ele não ressuscitou, irmãos, para ser um Jesus lá simplesmente pendurado na parede. E deixa eu te falar uma coisa. Um dia, num seminário de obreiros lá em São Paulo, na Assembleia de Deus, pastor Idecaso Takayama pregava. E ele falou, irmãos, se a cruz de pau, de pedra, de ouro, de metal, de gesso, seja lá o que for,
pendurada na parede fosse a resposta, não existia tanto doente no hospital. E de caso Takami Fernando Takayama pregava, irmãos, eu ouvia aquilo, eu escrevia. Irmãos, naquele tempo eu era novo no Evangelho, como obreiro, diácono, e aí eu sentava assim, irmãos, abria meu caderno e começava a escrever tudo que eles pregavam, e depois eu ia pregar lá na minha igreja. E ele falava, se cruz fosse a resposta, lá no cemitério não estava cheio de morto. Eu estou falando a cruz, o crucifixo, cruz, entendeu? Se cruz fosse resposta, lá no hospital não teria centenas e centenas de doentes. Se cruz fosse resposta, aquela pendurada lá no nosso quarto, na cabeceira da cama, o crucifixo ali na cabeceira ali, irmãos, fosse resposta, não existiria problema. Aleluia! A cruz, irmãos, é para nós nos lembrarmos que ele morreu e ressuscitou, aleluia, verteu o seu sangue, mas ele está vivo à destra do Pai. Aleluia, ele está de pé, olhando, aleluia, procurando adoradores da face da terra. Ele está de pé procurando uma igreja viva, aleluia, que faz o seu culto racional adorando o Senhor, aleluia, que cumpre os seus mandamentos, participa do cálice, que vive uma vida com Deus, que se preocupa com Deus, que quando ele sai para trabalhar de manhã, o seu primeiro momento não é preocupado só com o trabalho, mas é dizer, Senhor, eu estou de pé mais uma vez, porque tu me sustentou, aleluia, porque tu me guardou, tu reviverou o meu corpo para eu estar de pé agora. Se o Senhor não tivesse me acordado, eu estaria morto nessa cama, aleluia. E aí você vai para o trabalho, Senhor, me guarda, ele te guarda, Senhor, me conduz no trabalho, ele te conduz, Senhor, me leva em paz de volta, ele traz você de volta. Aí quando chegamos em casa, nós dizemos graças a Deus, aleluia, eu estou de volta, porque ele está vivo, ele te guarda, ele te abençoa, ele te protege. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eu já estou caminhando para encerrar. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Agora, é Jesus que está falando, eu estou à porta, estou batendo. Ah, pastor, mas eu abro. Às vezes, vão pensar até que eu estou, viu, irmão Daniel? Estou dando paulada em você, não, estou falando a palavra. Muitas vezes Jesus está batendo na porta e nós não abrimos. Não, pastor, mas eu abro. Abre. Você serve a Deus? Você tem uma vida com Deus? Você trabalha? Não estou falando trabalhar aqui na Ebenezer, não. Os membros que são daqui, se você não for membro aqui, você tem que ser membro de outra igreja, porque não existe ovelha sem pastor. Não é não, pastora? Não existe ovelha sem pastor, saiba disso. Se você não for ovelha aqui do rebanho, da família Ebenezer, se você não for minha ovelha, você vai ter que ser ovelha de outro pastor, mas tem que ser ovelha. A ovelha, quando ela está sozinha, desgarrada, o lobo vem e pega ela. O lobo, o diabo. Você está à mercê do inimigo. Você está nas garras diante do inimigo, você não tem como se defender. Um dia nós aqui orando, eu e a minha digníssima aqui, Jesus, o Senhor usou uma pessoa para falar para nós, muitos virão ovelhas marcadas e feridas para ser tratadas neste lugar. Virão pessoas aqui, não vai vir só os valentes de Davi para trabalhar, não. Vai vir... Irmã Cristina, irmã não quer mudar para cá, não? Não é só os valentes de Davi que Deus falou um dia para mim diante de vocês. Vou trazer os valentes de Davi para ajudar vocês. O Senhor vai ter aqui os valentes de Davi que eu vou mandar. Deus usou aquela irmã na pregação para falar para mim. Mas falou também para nós que vai trazer ovelhas que estão, irmãos, traumatizadas, feridas, machucadas. Pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão vivendo um momento de amargura, de tristeza. Por quê? Porque trocou o essencial, Jesus Cristo, pelo superficial. Por quê? Porque busca a vida em lugares mortos. Por quê? A ressurreição nos revela um Cristo vivo que quer relacionamento. E o relacionamento, irmão, já pensou? Eu sou casado aqui com esta mulher linda que Deus me deu. E ai dela se não fosse eu, né?
Já pensou? Somos casados, nós nos amamos. Aí eu chego em casa, eu não converso, não cumprimento, ela faz a mesma coisa, a gente passa a semana, mal se cumprimenta. Isso não é relacionamento. Relacionamento é sentar, e aí, como foi seu dia? Meu dia foi mais ou menos. Não, meu bem, mas vai melhorar. Eu estou orando por você. Relacionamento. Meu bem, você está um pouco triste hoje. Eu estou preocupado com algumas coisas. Não, mas saiba que Jesus está trabalhando por nós. Não vamos dar atenção, não vamos ficar preocupados só com isso, não. Vamos olhar para frente, que Deus falou que vai ter uma grande vitória para nós. Dá uma força de ânimo, uma palavra de ânimo, de fé, de coragem. Não, eu estou feliz. Por quê? Eu estou feliz da consciência. Que bom, eu me alegro por você. Glória a Deus, Jesus cumpriu. Eu me alegro por ver você bem, por ver você feliz. Não, relacionamento. É caminhar junto, é comunhão, é união. É participar, irmãos, um da vida do outro com emoção, com sentimento, com vida. Às vezes a pessoa fala uma coisa, você não está muito legal, e não responde de pronto, não. Para pensar um pouquinho, depois fala, ô meu bem, aquela hora lá, ô meu bem. Entendeu, irmãos? Relacionamento, trata com amor, trata com carinho. E Jesus, irmãos, não é diferente. Jesus está nos falando, irmãos, aqui, ó, muito simples isso daqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, porque a porta está fechada, a janela está fechada, e o volume da televisão está alto, e você não ouve nada. Por quê? Porque você de repente está lá dentro, está debaixo das cobertas, e você não ouve aquilo que Jesus fala, Jesus batendo na porta. Por quê? Porque ele falou, se alguém, é condicional. Porque tem gente que ouve e não abre a porta para Jesus. Aí ele falou, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí então eu entrarei em sua casa. Ele não vai invadir, ele não é mal educado, ele não é ignorante. Ele não vai invadir o seu coração, não vai invadir as suas emoções. Ele não vai adentrar na sua casa de qualquer forma, não. É se você abrir a porta do seu coração e dar lugar para ele trabalhar. Aí ele fala o seguinte, olha, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele comigo. Ele é o convidado especial da nossa vida. Ele é o convidado, irmãos, na nossa casa. Ele é um convidado, irmãos, especial nos nossos compromissos cotidianos, irmãos. Ele é a principal pessoa para nós alcançarmos êxito na nossa vida. Eu lendo essa passagem aqui, esse versículo, irmãos. E aí a gente vai lá para Cantares de Salomão. E tem uma passagem lá, irmãos. O noivo falando para a noiva, abre a porta, amada minha. Essa passagem é tremenda. Abre a porta, amada minha. Meus cabelos estão molhados pelo orvalho da noite. Eu estou cansado, fadigado. E aí, não é exatamente nessas palavras, mas eu estou aqui conjecturando para você. E ela responde lá de dentro, já me deitei? Quem já leu esse versículo? Eu já me recolhi? Eu já estou no aconchego do meu lar? E aí, de repente, ela resolve se levantar. Está lá em Cantares de Salomão. Ela resolve se levantar e quando ela abre a porta, Jesus não está mais. O noivo não está mais, Jesus. O noivo não está mais. É isso que está acontecendo hoje. Aí, irmãos, o noivo bate na porta da casa, abre, minha noiva, abre, amada minha, abre, meu amor, abre, minha vida, abre a porta para mim. Sabe quando você não abre? Quando pode vir para a igreja ouvir a palavra e não vem. Sabe quando você não abre? Quando você tinha que tirar um momento para ler a Bíblia, meditar e orar ao Senhor. Eu tenho um e-book que eu escrevi, Ouvindo Deus no Silêncio. Você parar, não é só ficar pedindo, orando, pedindo, me dá. Não, é você parar e ouvir Deus falar com você. Leia um texto da Bíblia e fala, o que o Senhor está falando aqui comigo? Meditar naquilo, pede compreensão que o Espírito Santo vai iluminar a sua mente. Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua intimidade. Sabe quando ele bate a porta e você não abre a porta? Quando você tem aquele momento que você precisa orar de verdade,
e você, assim, eu estou indo para o trabalho, me guarda, e já sai falando com Deus, e já sai falando meia dúzia de palavras, e já está entrando no carro correndo, não abriu a porta. Sabe, quando você não abre a porta, quando você alcança algo que você projetou e você concluiu com êxito, e você não reconhece a soberania de Deus na sua vida, que a soberania do Senhor sobre a sua vida fez com que você alcançasse aquilo, você não dá primazia para o Senhor. Irmãos, e por aí afora, se a gente for aqui falar, irmãos, vai ficar o dia. Jesus, irmãos, quer relacionamento. Quando Jesus, irmãos, entrava na casa de Marta, Maria e João, a gente não vê Marta pregando, Maria pregando, Lázaro pregando, a casa deles não era igreja, não tinha ministério, não. Jesus ia lá para ter um pouquinho de paz, de sossego, de conforto, refúgio. Eu imagino, irmãos, que aí punha a mesa, elas punham a mesa. Eu imagino Lázaro conversando com Jesus. Eu imagino, irmãos, eles ali, irmãos, Jesus à mesa, e elas ali, as duas irmãs, os três irmãos em torno de Jesus. Irmãos, isso é interessante demais. Aí um dia Lázaro está morto. O amigo que tu amas, aquele a quem amas, morreu. Quando Jesus chega, está doente. E aí, quando Jesus chega, Lázaro já está morto. E elas, Jesus, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Jesus, se tu estivesse aqui, irmãos, muitas das vezes nós falhamos nessa carnalidade que nós temos, nessa carcaça humana aqui, nas nossas emoções. Nós esquecemos quem ele é e o que ele pode fazer. E aí Jesus olha e fala, olha, ele não está morto. Ele apenas dorme. Tira a pedra. Aí de novo, Jesus, mas já faz 4 dias, cheira mal. Agora, em outras palavras, agora não adianta mais, você não veio. Eu te chamei, você não me atendeu. Irmãos, é muito crente hoje, irmãos, que fala assim, não vou mais para a igreja, porque comigo não acontece nada. Eu não vou mais fazer isso não, porque é sempre a mesmice, não vejo nada. Eu não vou mais trabalhar porque eu estou cansado de fazer a mesma coisa e não acontece nada de novo, nada de diferente, irmãos. Só, irmãos, que tem um detalhe. Tirar a pedra é você. Aleluia, quem vai fazer o milagre é Jesus. Jesus está perto de fazer o milagre. Você não tira a pedra, o milagre não acontece. Então você quer ver o milagre? Jesus mandou tirar a pedra. Tira a pedra da incredulidade. Tira a pedra, irmãos, da ignorância. Tira a pedra, irmãos, do conformismo. Tira a pedra da preguiça. Irmãos, temos que tirar a pedra do eu, porque tudo isso está impedindo Jesus de trabalhar na nossa vida. Ele quer relacionamento. Ele busca relacionamento. Eu convido a igreja a ficar de pé, amém? Aleluia. E para encerrar, eu quero fazer aquelas 3 perguntas de reflexão para você. Para você parar e pensar. Primeira, eu tenho celebrado Jesus? Celebrado apenas um dia? Ou eu vivo com Ele? Eu vivo e convivo com Ele? Você está só celebrando ou você está vivendo com Jesus? Porque só celebrar é momentâneo, né, irmão? Você não faz festa na sua casa o tempo todo, todos os dias, todas as noites. Não. Agora, viver com Ele é constantemente. Segunda pergunta, tenho buscado vida em coisas passageiras ou em coisas reais? Aonde você está buscando vida? Ou você está indo buscar vida numa tumba fria? O anjo falou para aquelas mulheres, por que buscas o vivente entre os mortos? Você tem buscado vida em coisas passageiras ou em coisas reais? A palavra do Senhor, a oração, a intimidade, relacionamento com Deus. Terceiro, minha casa é um lugar que Jesus se sente bem. A minha casa é um lugar que Jesus sente alegria de estar. Eu
Eu quero falar para você em nome de Jesus. Saia daqui pensando nisso, relacionamento com Jesus. Não é por causa de um dia de festividade, não, mas é sempre. O anjo falou: por que estás buscando o vivente dentre os mortos? Onde você está buscando? Minha irmã e meu irmão, nesta manhã, eu quero desafiar você a guardar essa palavra, rememorar essa palavra e trabalhar ela na sua vida. Não é o chocolate, não é o coelho da Páscoa, não é nada disso. O coelho, na tradição, no folclore, significa fertilidade. Mas Jesus Cristo é a vida eterna. Amém? Jesus Cristo é a vida eterna. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, pôr a mão no seu coração, sua casa espiritual, suas emoções, seus sentimentos. E parar para perguntar: Jesus está aqui dentro? Ele tem prazer de estar aqui? Ele tem prazer de entrar na minha casa? Houve uma vez que Jesus estava numa cidade e o povo, depois que ele curou aquele rapaz endemoniado, os demônios entraram nos porcos, o povo da cidade veio e falou: vai embora, não queremos você aqui. Será que nós não estamos fazendo isso? Ele quer relacionamento com você, porque Ele te ama. Você está aqui hoje porque Ele tem essa palavra para o seu coração, porque Ele te ama, porque Ele quer você pertinho dEle. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, aqui estamos, ó Pai. Pai querido, nós nos colocamos perante a Tua presença nesta manhã para dizer: Pai, nós queremos ter relacionamento contigo. Precisamos da Tua presença. Precisamos, ó Pai, do Teu socorro, Senhor. Precisamos, ó Pai querido, aleluia, Jeová, do Teu agir sobre a nossa vida. Não é só hoje, mas é sempre, dia após dia. Pai, nós estamos carentes da Tua graça e da Tua misericórdia, porque se Tu não estiver conosco, ó Pai, nós perecemos. Já estamos fadados, Pai querido, à derrota, ao fracasso, à falência, à vergonha, à humilhação. Tu és vida, Tu és alegria, Tu és paz, ó Pai. E eu quero que Tu estejas dentro da minha casa. Agora, Deus, eu quero ministrar uma palavra de bênção sobre esta igreja. Pai querido, sobre cada homem, cada mulher que aqui está, sobre cada, Pai querido, pessoas, Pai querido, que aqui nesta manhã veio, sobre a família destas pessoas, ó Pai, aqui representada. Visita a sua casa, visita, Pai, a sua vida, visita o seu lar, visita a sua família, visita, Pai querido, no trabalho, visita na saúde, visita na vida financeira, Pai. Ó Pai querido, que haja um relacionamento de verdade, um relacionamento de amor, um relacionamento de carinho, um relacionamento de vida, aleluia, entre, Pai querido, os teus filhos e a Tua presença, Pai. Recebe-nos diante da Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.